Olá, sou Rosângela Bion de Assis e a palavra-chave de hoje é precariato. Durante o 8º Seminário Internacional sobre Justiça, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, a doutora em filosofia Evânia Reis falou sobre as causas da dor social. Na filosofia social, estou trabalhando com a questão do sofrimento social. Ora, sofrimento social tem que ser distinto do que a gente chama de sofrimento individual, né? Que pode ser provocado por questões individuais, familiares, etc. A dor social é aquela que é provocada por um sistema, por instituições, por um governo, ela pode ser provocada por uma economia. Então, sempre ela é provocada de qualquer maneira por uma dominação. Eu pesquiso a questão do sofrimento social no mundo do trabalho. Por exemplo, no precariado. Então, nós estamos passando, não só no Brasil, mas nós estamos passando globalmente, nós passamos do proletariado para o precariado. O que significa precariado? Significa que ou você tem um emprego que é extremamente mal remunerado e não reconhecido, ou você um dia tem um emprego e amanhã você não sabe se tem emprego, ou você tem um trabalho e você sofre violências, inclusive físicas, né, no trabalho. Então, obviamente que a questão do trabalho, como ela é hoje realizada, ela é um fator de sofrimento social, de dor enorme. Filosoficamente, a gente não fala em propostas, né? A gente fala em expor o sofrimento, né? E expor o problema, né? Hoje, o que acontece no Brasil e no mundo, nós temos uma tendência, porque isso é um sistema capitalista que quer essa tendência, nós temos uma tendência em naturalizar as coisas, né? E tornar as coisas invisíveis. Então, a pobreza hoje ela é naturalizada como se isso fosse normal, ser pobre, como se fosse normal sofrer uma violência no trabalho, como se fosse normal um dia ter trabalho e outro dia não ter trabalho. Então, a instabilidade no mundo do trabalho, ela é vista hoje como algo natural e normal. E isso é um grande problema. Então, a filosofia ela tem esse papel de tornar as coisas que são invisíveis, naturais para visíveis e não naturais. As duas advogadas que acompanham o caso das 11 alunas e do aluno da UDESC falam sobre o andamento dos processos que estão tramitando dentro da própria universidade e no judiciário. O promotor de justiça entendeu, de acordo com os depoimentos das meninas, 11 das quais são representadas por mim e pela doutora Maria Luísa, minha sócia, que haveria meramente uma contravenção penal de perturbação do sossego, que seria o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. A contravenção penal ela é punida com prisão simples, enquanto o crime é punido com pena de reclusão ou detenção. Então, a contravenção penal ela carrega em si eminentemente o menor potencial ofensivo. Ela é sujeita a diversas medidas despenalizadoras. Entre elas, por exemplo, o acordo. O promotor de justiça se manifestou para que, então, fosse oferecida às vítimas e ao agressor a possibilidade de entrar em um acordo para realizar a composição desses danos, para que não houvesse a necessidade de deflagração dessa ação penal, né, para que já terminasse por aí. O juiz acatou essa decisão, esse parecer do Ministério Público, né, e está intimando as meninas para que manifestem o seu interesse ou não. Até o que elas nos relataram, elas não têm interesse, porque os danos eles foram muito extensos, muito graves. Elas até hoje enfrentam danos de ordem psicológica, danos acadêmicos. O professor agora está sofrendo uma sindicância, onde vai ser apurado
levantadas todas as provas relativas aos fatos que implicaram na deflagração desse processo, né, da sindicância, que tem relação com os abusos de ordem moral e sexual e os estupros por ele perpetrados no interior da UDESC no exercício da função. A gente está passando por um momento em que a sindicância colhe o depoimento de todos os envolvidos, das vítimas e dele, e de pessoas que porventura sejam noticiadas pelas vítimas ou por ele como tendo testemunhado algum desses fatos. A partir do momento que se colherem todas as provas e a comissão de sindicância se municiar de provas que eles entendam como suficientes para emitir um parecer, eles vão emitir esse parecer. A partir desse parecer, cabe à UDESC, à administração pública, instaurar ou não um procedimento administrativo disciplinar estrito sensu. E aí que vai ser decidido se vai ser imputada alguma punição ou não ao professor. A UDESC trabalha com cerca de aproximadamente 30 relatos de abusos de ordem moral ou sexual. A Prefeitura Municipal de Florianópolis tem substituído políticas públicas por políticas de governo na atenção aos moradores em situação de rua. Veja qual a avaliação que o movimento nacional faz dos resultados dessa política. Um dos principais problemas é o investimento numa política de governo, não numa política pública já constituída a nível nacional. E essa política a nível nacional, que são os centros POPs, as casas de acolhimento, elas estão sendo sucateadas e o investimento público está indo para organizações sociais de cunhos religiosos, que trabalham numa lógica de caridade e não de garantias de direitos. Paralelo a isso, tem uma equipe de higienização que vem ocorrendo todas as terças e quintas-feiras, chamada DOA, que o movimento apelidou de Doa a quem doer, que vem recolhendo os pertences e praticamente fazendo um toque de recolher da rua, jogando essas pessoas para dentro desses novos centros de apoios evangélicos, desrespeitando o processo de autonomia de cada um e o direito de cada um. A população de rua de Florianópolis tem sido vista como marginais, como bandido, né? Infelizmente, as coisas têm piorado, porque eles têm usado de uma maneira muito hostil e usando que é uma equipe de abordagem social, quando na verdade vem só seguranças, vem a polícia militar, vem Ministério Público, que era para estar defendendo, mas no fim está coagindo a população de rua. E a nossa luta é por direitos, a gente não está querendo caridade, nenhum favor de ninguém, né? O movimento ele não luta por caridade, não que a gente seja contra, é necessário, mas nós queremos o nosso direito, porque hoje a população em situação de rua, ela mudou muito seu perfil, né? Devido à política implantada no nosso país, ela hoje, 60% da nossa população hoje, ela pode se tornar amanhã morador em situação de rua. Eu sou um desses, eu sou ex-morador de rua, né? Graças a Deus hoje eu já estou na minha casa, mas é isso que a gente busca, direitos. Eles pregam que tem vaga nas casas de acolhimento, quando na verdade essas vagas não existem. Eles criaram essas OS nada mais é do que um meio deles estarem maquiando a forma deles administrarem, cortando licitações, fazendo do jeito que eles querem, e a população tem sido coagida, tem sido tirada das marquises, trazida para o centro da cidade, tem usado da violência sim contra a gente, então fica muito pesado. E eles abrem as portas, nos chamam para as reuniões, mas essas reuniões nunca fluem, né? Então a maior dificuldade nossa é isso, é que seja implantado e que nossa voz seja ouvida da jeito que a gente merece ser ouvido. A gente não quer favor, a gente quer respeito e a gente quer os nossos direitos, que é os mesmos direitos de qualquer outro cidadão. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal Desacato. Você acredita que a mídia favorece algum candidato? Ouça o que o povo disse na rua e a análise da jornalista Elaine Tavares.
Você acredita que a grande mídia, ela favorece alguns candidatos e candidatas? Acredito que sim. Como que você acha que eles fazem isso? A mídia mesmo, né, com matéria, o próprio jornalismo mesmo, né, também influencia bastante nisso. Vocês acham que a mídia, a grande mídia, de alguma forma ela favorece algum candidato ou candidata? É bem provável. Eu acredito que sim, até por causa, é bem complicado uma pessoa fazer uma reportagem completamente imparcial. Na própria jeito que eles falam a reportagem acaba tendo, sem querer, a própria opinião da pessoa. Mudando pequenas palavras acaba influenciando os ouvintes dessa mídia. Acho que isso está muito na cabeça do povo, sabe? O povo brasileiro, ele não tem conhecimento religioso e político. Então, a propaganda, ela veio trazendo benefício para os candidatos. Mas agora há uma mudança já diferente na própria lei eleitoral. No mundo que a gente vive, tudo é visibilidade, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, acho que isso influencia nesse ponto principalmente. Em várias mídias, né? Tanto impressa, televisiva, internet, tudo. Quem tem mais dinheiro consegue se divulgar mais e tem mais visibilidade. Você acha que a grande mídia, de alguma forma, ela favorece algum candidato ou candidata? Favorece, com certeza. Como que você acha que eles fazem isso? Eles deixam mais tempo. No caso, assim, aonde foi o Bolsonaro hoje? O Bolsonaro foi visitar as creches, as escolas. Onde foi a Marina? A Marina foi visitar uma farmácia. Eles incentivam, eles dão ênfase como se fosse mais importante o candidato X do que o Y. Rede Globo, com certeza. A senhora acha que, de alguma forma, a grande mídia favorece algum candidato ou candidata? Olha, eu acho que não. E a senhora acha que, de alguma forma, por exemplo, os jornalistas eles deveriam tomar partido de algum candidato ou candidata? Olha, deveria, mas não pode, né? Tem alguns que sim, né? Alguns não, né? Pra mim, entendeu? E como que você acha que eles fazem isso? Eu acho que eles, às vezes, começam a prometer coisas para as pessoas e as pessoas, né, fazendo a propaganda e as pessoas se iludem, né? Eu acho que a maioria vai errado por isso. Os meios de comunicação comercial, eles definitivamente influenciam, sim, a cabeça das pessoas. E não é porque as pessoas sejam tábulas rasas e que a coisa chegue ali e entre na cabeça, as pessoas não têm condição de pensar. Não. É que os meios de comunicação de massa são meios da classe dominante. Só os grandes empresários mantêm esse tipo de grupo de comunicação. E esses empresários têm interesse em manter o estado das coisas. E por isso eles se utilizam também de teorias e de técnicas de persuasão que são muito conhecidas no campo da comunicação. Então, essas técnicas, essas teorias, essa forma de produzir a comunicação, obviamente que tem influência muito grande sobre a cabeça das pessoas. E não é apenas no jornalismo, não. O jornalismo, é claro, manipula, mente, desinforma, mas tem toda uma outra lógica de comunicação que é reproduzida a partir das novelas, das séries, dos filmes, dos programas de auditório, dos reality shows. Tudo isso tem dentro deles, no discurso que eles trabalham, uma lógica de persuasão e uma lógica de dizer para as pessoas: olha, esse é o melhor dos mundos, essa é a melhor maneira de se viver, esse é o melhor candidato que tu podes encontrar. Então há sim uma grande manipulação de informação e há também uma grande força nos meios de comunicação comercial no sentido de persuadir aquele que assiste a televisão, que lê o jornal ou que ouve o rádio. É claro que os meios de comunicação alternativo fazem um contrapoder, mas ainda são muito pequenos, têm pouca eficácia. Então realmente nós, como população, como comunidade brasileira, ainda estamos sim submetidos a esses grupos. E só para falar, no Brasil nós temos pelo menos 2 grandes grupos que entram em praticamente 90% de todos os lares, que são a Rede Globo e a Rede Record, e que produzem sim ideologia sistematicamente. Então não dá para subestimar esses meios de comunicação. A edição de hoje fica por aqui. Na próxima quinta tem a edição do Oeste, apresentada por Cláudia Weiman, e no sábado tem o JTT Cultura, apresentado por Maiara Santos. Mas a gente precisa do JTT todo dia, pois todos os dias acontecem fatos que mexem com a sua vida. Por isso, seja um leitor e uma leitora amiga do portal. Com uma pequena contribuição, 10, 20, 50 reais ou o que você puder, e você estará contribuindo para termos um JTT diário. Desacato 11 anos. Sonhamos juntos, sonhamos livres.